Olá, estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que recebe hoje o vice-líder do MDB na Câmara dos Deputados, o deputado Hildo Rocha. Ele é do Maranhão. E, conforme eu disse aqui para você quando fomos para o intervalo, vamos conversar agora sobre o imposto do cheque. Ele mudou de nome. Antes era Contribuição sobre Movimentações Financeiras, CPMF. Tinha um P de provisório ali, mas que durou algum tempo, depois o governo tornou permanente, mas o Senado acabou derrubando ainda no governo Lula. E agora o ministro Paulo Guedes tenta voltar com esse imposto, chamando de tributo sobre pagamentos. Também tem gente que vai dizer que esses são pagamentos eletrônicos, mas hoje, como todo sistema bancário é basicamente eletrônico, é o velho imposto do cheque com outro nome. Ele disse hoje, deputado, que o ministro Paulo Guedes, que ele pode reduzir 10 impostos se vier esse tributo sobre pagamentos. Qual é a disposição do Congresso em discutir esse assunto? Eu vejo muita dificuldade de prosperar essa proposta dentro do Congresso Nacional, porque os candidatos a presidente da República, inclusive o próprio presidente Jair Bolsonaro, quando indagado a respeito da criação de um tributo nesse molde, ele se posicionou contra. Então, é importante que as mudanças promovidas pelo governo, ela atenda a tudo aquilo que foi tratado durante o período da campanha, até para não prejudicar a imagem de quem foi candidato, no caso, o presidente Jair Bolsonaro, porque ele sempre se posicionou contra o retorno da antiga CPMF, né, que agora vem com um novo nome. Então, eu vejo, é difícil porque é uma PEC, na verdade, não há necessidade de aprovação do presidente da República, não é submetido à análise dele. Porque a proposta de emenda constitucional, ela pode até nascer no Executivo como uma proposta ao Parlamento, ela é conclusa, mas ela é promulgada pelo Congresso, ela não é sancionada pelo presidente da República. Se fosse uma matéria, digamos, projeto de lei, mas que não cabe, aí tudo bem, porque vamos entregar a responsabilidade do presidente da República, se ele é a favor ou não. Agora, também tem uma questão aí que o quórum é muito alto, né, para aprovar uma proposta de emenda constitucional. São 308 votos favoráveis. Deputados favoráveis. Eu acho difícil, é muito difícil prosperar uma proposta, principalmente assim, nesses 6 meses que nós temos aí, pouco menos de 6 meses, para concluir o ano. Então, eu vejo que é muito difícil, acho que quase que praticamente impossível, até porque o próprio governo, desde o início, vem se posicionando contra o secretário da Receita. Um dos secretários da Receita foi demitido justamente porque defendia a volta da CPMF, que era a proposta de reforma tributária, e agora o governo vai defender a volta da CPMF, acho difícil. Então, e é um imposto muito sobre cascata, ele penaliza todos, ele penaliza mais os mais pobres, então ele é um tributo assim, muito que injusto. Agora, e essa proposta aí do ministro Paulo Guedes de reduzir 10 impostos, inclusive aumentar a faixa de isenção do imposto de renda em caso de aprovação desse novo tributo? Eu não conheço os cálculos, os números do governo, ele tem que apresentar esses números para que a gente possa compreender melhor. Então, se ele mostrar os cálculos para poder comprovar isso, aí tudo bem, a gente pode olhar, mas eu acho que o tributo, por si só, ele é bom de arrecadar, esse tributo, ele é tranquilo, ele tem um custo muito pequeno, agora ele prejudica muito os mais pobres. Então, em função disso, é que ele tem dificuldade de ser aprovado. Não é em função da forma como ele é administrado, é muito fácil de administrar imposto sobre pagamento, ele é mais fácil de tu arrecada bem mais. Agora, quando você aumenta muito também a alíquota, porque parece que ele vai levar uma alíquota alta para diminuir
10 tributos, como está sendo falado, É porque a alíquota vem a lá em alíquota cima. vem lá em cima. E quando a alíquota vem muito alto, o que vai acontecer é que as pessoas vão usar mais dinheiro, vai ter mais dinheiro em caixa, mais dinheiro em casa. E isso vai aumentar a violência, né? Porque hoje em dia já diminuiu bastante em relação a essa questão de assalto em lojas, porque as pessoas sabem que a loja tem pouco dinheiro ali, mas crédito, né? Tudo é virtual. O que eles levam é só a mercadoria, mas o dinheiro mesmo eles sabem que tem pouco. Pois é, mas com a pandemia as pessoas também estão evitando o uso de dinheiro de papel, né, deputado? Exatamente, ainda tem esse detalhe. Agora, se você volta com o CPMF, com certeza vai aumentar o volume de dinheiro nas lojas e em casa, porque Para não precisar pagar o imposto. Porque vai muitas operações, porque cada operação que você faz, você paga o imposto. Então, se cada operação você vai fazer via banco, que é a forma como tem para arrecadar é via banco, então você não vai fazer via banco, você vai fazer direto. Então, você fazendo direto com o dinheiro passa a ser uma maior quantidade sendo movimentado. Ou então escambo, né? Mas também tem, as pessoas hoje em dia estão comprando muito mais, até pela internet, essas coisas. É difícil fugir desse imposto. Não é tão difícil. fácil aí, como o senhor está falando, esse negócio de começar a usar dinheiro direto, mas difícil. Eu queria entrar também, perguntar para o senhor, quando é que sai essa reforma tributária, para a gente encerrar esse assunto? Como é que está? É possível aprovar alguma coisa esse ano ou está tudo tão complicado para voltar às sessões presenciais que vai ser difícil conseguir fechar um texto e votar nas duas casas até dezembro? A necessidade é para que se aprove ainda este ano, a necessidade do Brasil, para que se vote esse ano. Eu vejo lá dentro da Câmara uma vontade muito grande de diversos deputados, principalmente os que compõem a comissão especial que trata sobre a reforma tributária na Câmara. Eu vejo eles com muito interesse em querer votar. Eu vejo assim, muito interesse em querer votar. Agora, não sei se essa quantidade representa 3/5 da Câmara dos Deputados. Então, quem pode fazer essa análise melhor é o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, porque ele pode aferir isso com os líderes dos partidos, saber qual é a projeção de cada bancada. Então, fica mais fácil. Eu vejo um entusiasmo muito grande do presidente Rodrigo Maia em querer aprovar essa reforma tributária esse ano. Agora, eu já não vejo essa mesma vontade por parte do presidente do Senado. Então, não adianta ser votado só na Câmara e não ser votado no Senado, né? Ficar parado lá não vai resolver. Lembrando que qualquer mudança no sistema tributário brasileiro, no capítulo que está lá na Constituição Federal, você vai ter que ainda aprovar as leis complementares, não é só a mudança na Constituição. Então, se você aprova agora depois esse vem ano, toda a regulamentação. Toda a regulamentação, que são leis complementares, ou mesmo lei ordinária. Digamos que alguns cabem lei ordinária. Mas boa parte lei complementar, né? Porque o que nós não conseguirmos botar lá em acordo, nós vamos jogar para a lei complementar. Tá? Então, você vê que, para aprovar, digamos que se nós aprovarmos esse ano, logo agora, até setembro, nós vamos ter tempo, isso aprovando nas duas casas. Aí nós vamos ter tempo de aprovar as leis complementares, né? Tanto pode ser complementar como lei ordinária, que regulamenta a criação, vamos dizer que a criação do novo tributo sobre bens e consumo, o IBS. Aí você só vai poder entrar com esse novo tributo ano que vem. Agora, se não aprovar até o mês de novembro, dificilmente nós vamos ter tempo para aprovar a regulamentação para entrar ano que vem, 2021. Se não entrar ano que vem, 2021, só 2022, você vai perder um ano todinho. Você já perdeu esse ano para a pandemia e você vai perder o outro ano porque não aprovamos a reforma tributária. Lembrando que o mundo inteiro está vivendo essa crise. Não somos nós só, não é só o Brasil. O Brasil está se salvando a economia em função do aporte que o governo está dando. O governo jogou muito dinheiro no mercado. Esses R$600 de auxílio emergencial, isso foi fundamental para aquecer a economia. Por falar em R$600, é outro assunto e outra pergunta que está na cabeça de muita gente que está nos assistindo.
Ele vai até setembro, né? O pagamento já está garantido até setembro. Mas e depois? Como é que fica? E o depois aqui é o problema, porque nós temos aí, eu mesmo sou favorável. Agora, nós temos que ter... Favorável a quê? Eu sou favorável que tenha Uma continuidade nesse auxílio emergencial. Agora, você tem que ver se o governo suporta fazer isso, porque cada lapada dessa, cada mês é 55 bilhões de reais. 55 bilhões de reais é 3 vezes mais do que se gastou ano passado em investimento. Tudo que o Brasil gastou em investimento, governo federal, investimento ano passado em rodovias, em manutenção de rodovias, em construção de hospitais, construção de postos de saúde, construção de escola, tudo deu 18 bilhões de reais. Então, nós estamos gastando 3 vezes mais só a cada mês com o social. Ele tem um retorno imediato na economia. Isso está fazendo com que as pequenas cidades, e principalmente as cidades do Nordeste brasileiro, do Norte e boa parte do Centro-Oeste, continuem vivas. Mas isso tem uma conta, porque esse dinheiro que está pagando o auxílio emergencial, ele está saindo de título da dívida. São empréstimos que estão sendo concedidos à União para que a União possa fazer isso. Agora, por enquanto, a União está tendo crédito, as pessoas estão emprestando para a União porque a União está honrando o pagamento. Porque todo mundo sabe que há um bom equilíbrio do governo fiscal, mas isso vai ter um determinado tempo. O tempo eu não sei lhe dizer. Quem está mais por dentro disso é o próprio governo, que ele tem os dados dos números e ele sabe o limite que ele tem de emitir título da dívida. Então, o que vai isso pode ocasionar aumento de juros, pode aumentar o juro dos bancos, isso pode também fazer com que haja uma insolvência, e se houver uma insolvência do país, a quebradeira é grande, é pior. Então, quem pode melhor relatar a respeito do número é o próprio governo federal. Eu não tenho acesso a esses números do endividamento, quanto é que já está e qual é a capacidade de endividamento do Brasil. Porque, pelo que eu estou vendo, o Brasil o endividamento do Brasil já está próximo do PIB anual do país. Qual é o clima na Câmara hoje? É para prorrogar o auxílio emergencial ou aprovar o chamada Renda Brasil ou Renda Básica, porque já tem aí uma comissão, uma frente parlamentar que chama de Renda Básica, né, e que é a favor, inclusive, da manutenção aí do Bolsa Família, com o nome que tem, o Renda Básica seria uma outra coisa, e o governo já veio com Renda Brasil, que tenta ali unir, mudar o nome, dar um banho de loja, como o deputado João Campos definiu aqui semana passada, que seria dar um banho de loja no Bolsa Família. Como é que o senhor vê qual é a tendência da Câmara hoje? O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, no Bolsa Família, ele trouxe um elemento novo, que é o 13º, que não havia 13º. Ano passado, ele, inclusive, baixou uma medida provisória e pagou. Em vez de 12 meses, pagou 13 meses. Foi o ano que mais se investiu no social, foi o ano de 2019. Tem que ser feito justiça em relação a isso. E a maior quantidade de famílias beneficiadas foi justamente no ano de 2019. Já esse ano, como não encerrou ainda, eu tenho para mim, eu acredito que esse ano vai superar o ano de 2019, até porque com o auxílio emergencial, que veio substituir o Bolsa Família durante esses meses, logicamente que essas famílias passaram a receber mais do que recebiam per capita ou média da Bolsa Família. Então, eu tenho para mim que aumenta bastante. Os deputados, logicamente, que querem que continue, prorrogue o auxílio emergencial, porque já está em execução, é mais fácil, se sabe do resultado, que é muito bom. Você, mesmo com essa pandemia, não olha nas grandes cidades, nem nas pequenas cidades, aquela grande quantidade de pedinte que havia antigamente. Mesmo com toda essa crise, a gente sabe que aumentou em mais de 1 milhão de desempregados com carteira assinada, 1.300.000 pessoas, foi menos do que se esperava, inclusive, mas mesmo assim você não vê as pessoas, crianças, sendo usadas nas ruas para pedir, você não vê, graças a Deus. Então, isso significa dizer que o governo está conseguindo controlar essa questão do apoio, né? Apoio às famílias mais necessitadas. E conseguiu descobrir também, né, mais pessoas carentes, porque o
pelo menos 18 milhões de pessoas. Os eram chamados aí invisíveis, os invisíveis, é uma expressão horrível, mas, enfim, houve um trabalho social forte nessa área. Agora, se for para prorrogar, o senhor acha que vem no mesmo valor? Porque o governo lá atrás queria R$200, aí o Congresso tentou passar para 500 e o presidente Jair Bolsonaro mandou o líder, falou, olha, banque R$600, anuncie no plenário que eu quero R$600. E ele acabou ganhando a discussão e, enfim, virou no Nordeste o dinheiro já é chamado, esse auxílio é chamado, inclusive, dinheiro do Bolsonaro. É verdade. Agora, quando voltar? Inclusive, Denise, eu tenho feito pesquisa lá no Maranhão para intenção de voto para os prefeitos e a avaliação do governo Bolsonaro, no Nordeste, principalmente no Maranhão, que o Maranhão é muito lulista, né? O Maranhão tem uma verdadeira adoração pelo ex-presidente Lula. Não é petista, é lulista, é diferente. Mas a avaliação do governo Bolsonaro melhorou bastante nas pesquisas que eu tenho feito, justamente em função desse auxílio emergencial que ele está concedendo a essas famílias. Então, eu não sei como é que o governo vai fazer, mas eu acho que a vontade do Bolsonaro, porque se eu tenho esse número... Quando voltar a discussão, como é que fica? Eu acho que o Bolsonaro quer que continue o auxílio emergencial, só que ele não vai ter dinheiro para bancar isso. Eu não vejo que ele tenha até setembro, outubro, novembro, dezembro, ele tem que ter quase 300 bilhões de reais para investir no social. Então, eu acredito que ele não tem esse dinheiro. Eu acredito que ele não tem 100 bilhões para gastar. Até porque esse dinheiro não é dinheiro do orçamento, ele está tirando dos empréstimos que está sendo concedido. Okay. Então, isso tudo, como ele disse, tem um limite. Eu não sei se esse limite comporta mais 300 bilhões de reais. Vamos acompanhar essa discussão. Deputado, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para vir aqui na Rede Vida hoje, dar essa entrevista tão bacana para os nossos telespectadores. Eu que lhe agradeço, Denise, estou sempre à disposição para que nós possamos conversar sobre política e sobre o Parlamento brasileiro, que nós estamos lá nesse nosso segundo mandato, representando o povo maranhense. É isso aí, muito obrigada. Boa noite, deputado. E a você que nos assistiu, uma boa noite. Até a próxima quarta-feira, quando já teremos a volta de José Maria Trindade, que já está, graças a Deus, recuperado da Covid-19 e, na semana que vem, está de volta aqui para agigantar e tornar essa entrevista mais interessante para você. Até a próxima quarta-feira, boa noite. Fique agora com o Jornal da Vida, com as notícias do Brasil e do mundo. Até a próxima quarta.